para você que chegou aqui agora para assistir este conselho espiritual. Eu sou a Jéssica, do Transforma a Sua Vida. Há 7 anos atrás, eu criei esse projeto pensando em ajudar as pessoas a evoluírem. E eu nem tinha me ligado que esse projeto era para eu transformar a minha vida. Deus sabe de todas as coisas, sabia a bondade, né, e a inocência do meu coração, sabia como alcançar minha consciência. E assim eu fui desenvolvendo com a espiritualidade, fazendo cursos, treinamentos, curso de terapia holística, fiz muitos cursos, fui avançando, fui despertando a consciência. E hoje, depois de 7 anos, esse ano eu comemoro 8 anos de Transformar a Sua Vida. E depois de 8 anos que vamos fazer agora, ou quase, né, próximo, né, caiu minha ficha, que eu estou transformando a minha vida com a ajuda da espiritualidade e com a ajuda de Deus. E com o meu potencial de querer fazer acontecer. Porque se eu tivesse, por exemplo, uma mentalidade de escassez, né, de querer dormir só o dia todo, sem ter objetivo, motivação pela vida, não teria chegado aqui. Então, quem fez, né, a fazer acontecer foi a minha vontade, né, foi minha esperança, foi esse meu desejo de ter uma vida melhor, né. Hoje eu tô muito feliz, graças a Deus, com a minha mente, com o meu equilíbrio. E todos os dias eu faço acontecer, porque eu sei que estamos aqui para viver. Se a gente não acreditar, quem que vai acreditar em nós, né? A gente somos pessoas assim que precisamos acreditar em nós. Senão, como a gente vai fazer acontecer? Então, peço desculpa para você que está assistindo o meu conselho espiritual todos os domingos. Eu dei uma pausa 3 semanas, mas não foi uma pausa planejada. Simplesmente passou uma semana e não consegui. Passou outra e não consegui, passou outra. Daí estamos na 4ª semana e eu falei, não aceito. Não aceito, Deus. Eu tenho que fazer acontecer novamente, eu tenho que gravar conselho espiritual. Daí eu fui olhar para ver qual é o conceito espiritual que eu tinha feito por último. Era sobre amizade, né? Como ser amiga. Daí eu vi ali que talvez, né, tinha pesado para mim, porque eu fui uma amiga, talvez não tão verdadeira na juventude, fiz uma coisinha, não é que eu era uma amiga falsa, assim, terrível, não. Com cada amiga eu errei uma vez, e aquilo dali, umas 2, 3 amigas. E aquilo dali foi suficiente para me fazer mal durante a vida toda, né? E daí Deus falou comigo essa semana, Deus falou assim, olha, eu te livrei, essa tua amiga que tu passou trote no telefone quando tu era adolescente, tinha uns 12 anos por aí, eu te livrei de uma vida que eu não queria que tu vivesse. Deus falou pra mim que ela ia me levar até algum lugar, ou ia me fazer eu conhecer alguma pessoa, enfim, que ia mudar a minha história. E Deus não quis aquela história pra mim. Deus quis que eu vivesse essa história que eu tô vivendo hoje, né? Esse livro da vida que eu tô vivendo hoje. Por isso que um dia, eu, sem entender, né, mesmo gostando da amiga, tendo bastante carinho e por ela, né, sem saber o porquê eu fiz isso, né, porque eu não tinha nada contra ela. Eu queria que ela passasse de estudo, é óbvio que eu queria. Não queria que ela rodasse, mas eu passei um trote assim, né? Não, por que você passou nela pra ter passado? Porque foi uma coisa que aconteceu, que Deus sabe de todas as coisas. Eu era inocente, né? Eu tinha 12 anos. Acho que 11 ou 12 ou 13, agora eu não sei certo. Né? Então, assim, Deus sabe o que faz, né? Porque eu me afastei dela, Deus falou que eu tô vivendo o transformar a sua vida, né? Acontecer, né? Tô vivendo... O transformar a sua vida não é só conselhos espirituais, né, gente? O transformar a sua vida é um projeto de vida que eu tô vivendo, né? Eu transformei minha vida. Como eu falei pra vocês, eu fiquei muito doente em 2013, né? Fui internada. E esse projeto
realmente transformou a minha vida, me deu um propósito de vida, sabe? Me deu vontade de viver. Que uma pessoa sem propósito de vida, sem vontade de viver, sem motivação, não tem saúde, não consegue o equilíbrio, né? E eu consegui, graças a Deus, porque Deus me deu esse propósito de transformar a minha vida e ajudar os outros. Só que eu, na minha inocência, quando comecei, eu achava que eu tava só ajudando os outros a evoluir, né? Daí eu, quando eu me liguei, né, depois de 7 anos, eu tô estudando terapia holística, eu fiz vários treinamentos, faço as práticas e eu que estou me desenvolvendo. Só que eu sei que eu estava me desenvolvendo. Só que eu achava que a caminhada era comigo mesmo, né? Meus projetos, enfim. Mas agora me liguei que o Transforma Sua Vida tá transformando a minha vida. E ajudando a transformar a vida de outras pessoas. Porque quando eu tô aqui gravando um conselho espiritual para vocês, também caiu a ficha. Isso aqui é como se fosse uma terapia para mim. Eu não vou na psicóloga, mas é como se fosse uma terapia. Eu falo o que eu penso, eu ajudo os outros a evoluir, a despertar com minhas experiências, né, com os meus conhecimentos. E isso tá me fazendo bem, porque eu tô me ouvindo toda vez que eu gravo um vídeo, né? Eu tô me ouvindo, eu gravo, depois tem que ouvir todo o vídeo de novo editando, se tiver um errinho ou outro, né, uma pausa do vídeo, tem que editar. Então eu tô aqui para agradecer vocês que estão ouvindo meus vídeos, gratidão, vocês fazem parte da minha cura, né? Porque imagina ter uma pessoa na tua vida para te ouvir, né? Toda semana um assunto de meia hora, às vezes 20 minutos, 15 minutos, é difícil, né? Então Deus sabe o que faz, né? Eu tô aqui vivendo o projeto na pele, né? De transformar a sua vida, de transformar a minha vida, e ajudo vocês uns pinceladinhas também para vocês transformar a vida de vocês. Porque quantas vezes vocês perderam a esperança de continuar, né? E eu tô aqui no YouTube, você vem aqui, olha o vídeo e continua com a esperança para continuar. Porque às vezes ninguém te dá essa esperança, ninguém te fala, continua, prossiga que tu vai conseguir chegar lá. E quando eu tô aqui no YouTube, querendo ou não, eu tô te dando esperança, né? Talvez essas 3 semanas que eu falhei aqui, que não foi falhar, né? Deus sabe de tudo. Era um tempo que eu precisava para me recompor, né? As pecinhas que faltavam do quebra-cabeça, para entender algumas coisas, para continuar por aqui. Quem sabe vamos atrasar, né? Atrasamos, não vamos continuar, não vamos concluir a playlist de qualidades em julho, né? Que é mês que vem. Mas vamos concluir no tempo de Deus, né? Meu tempo não é o tempo de Deus, né? Deus escolheu o tempo certo de concluir a playlist. Eu achei que ia terminar em julho, mas não vamos, né? Vamos seguir um pouquinho mais adiante, por causa dos atrasos que tivemos por aqui. Mas é isso, tá? Então vamos continuar. Hoje eu vim falar sobre a qualidade de essência, tá? A decência nos ensina, né? Primeiramente, eu acho que dentro da família, se a gente vê alguma coisa indecente, a gente vai ficar traumatizado. A gente vai sofrer com aquilo. Podemos ficar doente no futuro, né? E quando acontecer isso, da doença chegar, por causa de um ato de algum familiar da tua família que pode te ferir, te fazer alguma coisa indecente, sei lá, trair teu pai, trair tua mãe, né? Vem fazer alguma maldade, alguma coisa que você ainda não tenha compreensão na juventude, na adolescência, na infância, na vida de infância, né? Quando você é criança. Mas coisas indecentes deixam a gente doente, porque a gente não tem equilíbrio para lidar com aquilo. Então, indecência eu falo de um abuso sexual na infância, eu falo de um irmão que bate na mãe, que outro irmãozinho vê, né? O filho batendo na mãe, espancando, né? De um pai que bate na mãe, a criança cresce e vê, né? A mãe apanhando horrores do pai. Isso são imoralidades e indecências, não é só crime contra a mulher, não. É coisas que machucam muito uma criança se passar por isso, né? Ou de repente a mãe é prostituta, o pai é drogado e fica de uma casa para outra, né? Ninguém consegue cuidar da criança de uma forma decente. Porque uma criança que tem um pai drogado e uma mãe prostituta, né? Não vive uma vida decente. Isso aí vai causar grandes danos nesse adulto quando tiver grande, né?
Então a criação hoje está muito difícil quando a gente não tem pais decentes. Então não tinha como eu começar hoje esse conselho espiritual sem falar disso. Um adulto que sofreu na infância e na adolescência se tornou na juventude depois um adulto, depois de ter sofrido tanto por não ter tido pais decentes. A gente sabe que são, né, gente, pais decentes, né? Os pais normais que a gente tem, né? Que tu tem, que outra pessoa tem. Os pais que dão amor, que dão carinho, que estão ali dando apoio, dão comida, né? Vai, limpa a criança, dá banho, vai levar pra escola. Crianças que vivem uma infância, né? Que não tem que trabalhar na infância. Crianças que estão no sinal todo dia pedindo ali um dinheiro, ou estão vendendo alguma coisa para sobrevivência. Não tem uma vida decente, né, gente? Não adianta a gente falar que tem, que não tem. São crianças que sofrem. São crianças que estão aprendendo já desde criança que a vida não é fácil, né? Então, não tinha como a gente começar este conselho sem falar dessas partes. Antes de falar da qualidade em si, né? O que é ser decente. Começando assim, gente. Se tu é uma pessoa que trabalha, se dedica, se esforça para ser uma pessoa melhor todos os dias, tu está vivendo uma vida decente. Agora, se tu trabalha ali, sei lá, só pensa em trabalhar, não tem tempo, não tem lazer, não faz nada com a família, não tem descanso, só pensa em trabalhar, não consegue passear, não consegue, sei lá, não consegue, sabe, liberar aquela atenção de nenhuma forma, namorando, ou passeando, ou contando com os filhos, ou vendo um filme. Você só pensa em trabalhar e não libera a sua atenção nunca, 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 nunca. Não descansa nunca, nunca, nunca. Isso não é uma vida decente, né, gente? A pessoa só pensa em trabalhar e não descarrega nunca. Às vezes nem dormir quase ela dorme. Dorme, sei lá, 2 horas por noite, 3 horas. Então a pessoa tá sobrecarregando demais. E não tá tendo uma vida digna nem decente. Pode ficar daqui a um tempo, né? Alguns anos, quem sabe, doente, né? Vai faltar saúde, equilíbrio. Então, assim, gente, tudo que é contra o que Deus ensina não é decente, né? Prostituir, né? Prostituição não é uma coisa decente, né? Trair a esposa, por mais que tá vindo a cultura de homem viver ali com 3, 4 mulheres, sei lá quantas mulheres. A mulher, toda mulher, ela sonha em ter um cara decente, né? Que não te traia, que pensa só em ti, que deseja só você. Mas sabemos que na história real, muitas vezes é difícil, né? Os homens têm, né, aquele negócio de animal, né? Racional, assim, né? Que tem que, né? É por desejo, que nem cachorro faz ali, né? Cascadar na rua, né? Então, assim, é uma coisa animal, né? Que os homens têm. É difícil um homem decente nesse mundo. Posso concordar com você que é bem difícil um homem que realmente pensa só na sua mulher, né? Não pensa em trair, não pensa em outras mulheres na rua, não tá traindo, não tem amante. É difícil, né? Uma mulher que tem um homem decente mesmo nesse mundo nosso, é bem complicado. A mulher que tem que valorizar, né? Tem que honrar, né? Porque é difícil, né? Isso no nosso mundo, nós temos que admitir. Um homem decente, né? Só pra família, que se dedica só pra família, não pensa em mulher na rua, não fica gastando tempo com isso. A gente tem que admitir que isso é raro. Mas como tem a outra cultura, né, gente? Então tá vindo uma outra cultura pro Brasil, né? Das mulheres que aceitam o homem ali com 3, 4 esposas, ou tem uma namoradinha ou uma amante. Então daí essa mulher tá namorando um cara que não é decente, depende, né, gente? Se ela concorda com tudo isso, pra ela é decente, senão não estaria com ele, né? Então essa cultura tá mudando no Brasil. Para algumas mulheres, o cara ali que trai, né? Que não é decente, só não quer ficar, né? E tem mulheres que estão aceitando, né? Dividir a atenção dos seus parceiros com outras mulheres. Para elas isso não mexe nada na vida delas, né? Então continua sendo decente, porque se está sendo um bom marido, um bom esposo, cuida dos filhos, dá atenção para ela, cuida da casa, enfim, faz o que ela precisa, né? Uma mulher, tu vai perguntar para ela, tu acha teu marido decente? Ela não vai falar que não, né? Porque ela aceitou ele dessa forma.
né, dando atenção para outra mulher. Então isso muda, percebe que a decência muda de cultura para cultura, né? Por exemplo, os índios, né? Dizem que os índios se relacionam, né, com o irmão, com o pai, com o filho, né? Todo mundo junto ali, né? Engravida todo mundo. Isso não é decente para nós, mas para a cultura dos índios, né? O que a gente vai fazer? Tu entende que a decência lá muda de cultura para cultura, né? Lá na Índia eles têm um tipo de decência, aqui temos outras. Lá na Índia tu não pode usar short na rua, né? Eles não usam. Mulher com short na rua não é decente. Peito não mostrando, né? Até os cabelos escondem, não é decente. E aqui, né? Tudo solto, tudo livre, né? As mulheres andam quase peladas na rua. Claro que a gente sabe que não é decente, mas se a mulher que tá usando pra ela, não, é normal. Tu acha que a mulher que usa um decote, um shortinho curtinho na rua, tu acha que ela acha que tá indecente? Pra ela, a indecência é se prostituir. Se ela tá só vivendo a vida dela. Não é a mentalidade dela. Tu entende que pra quem não faz uma coisa é indecente, pra outra pessoa que faz, tu entende? Você não tem como dizer assim, ah, essa mulher usa o decote direto, só shortinho na rua, vai te mão, né? Indecente, não sei o que. Porque se ela não faz nada de errado, só tá, né? Então assim, tu entende o que eu quero dizer? Então não tem como eu te colocar assim, ter certeza naquilo assim, aquilo é indecente, porque tá se perdendo tudo. Então assim, ó, o que pode ser indecente nesse mundo? A gente temos que parar pra pensar, porque hoje em dia toda indecência tá vindo à tona e tá sendo aceita pela sociedade. O que é indecente? Temos que parar pra refletir. O que é crime? Crime, a gente sabe que crime é crime. Não tem como esconder o crime, né, gente? Matou uma pessoa, é crime, né? Fez um ato errado contra a pessoa, vai pagar, né, gente? Em algum momento na vida, no crime, eu digo, né? Usou faca, usou revólver, sei lá, entendeu? Então, assim, ó, o mundo, ele está ficando difícil cada vez mais de viver. Isso é normal, porque as pessoas estão normalizando a indecência. Claro que vai ficar difícil para quem é todo certinho. Vai ficar cada vez mais difícil. Só que se tá normalizando a indecência, a gente tem que aceitar. Porque senão a gente vai se estressar. Senão a gente vai se irritar. Senão isso vai tirar a nossa paz, né? Então vamos ler sobre a qualidade que eu fiz sobre indecência. Na verdade, sobre decência, né, gente? Então, vamos ler a postagem sobre a qualidade e decência que eu fiz lá no Instagram? Vamos lá. Muitas vezes a gente quer exigir muito das pessoas. Muitas vezes quer exigir o mínimo de respeito, o mínimo de educação, o mínimo de consideração e reciprocidade. Mas cabe a nós entender que tudo isso requer muito esforço para alguém ser assim conosco, e nem sempre as pessoas estão dispostas a dar o melhor delas para nós. Tem pessoas que selecionam para quem elas vão dar o seu melhor, e as outras pessoas, elas simplesmente são vazias e frias, sem valorizar, sem ter consideração, sem ser recíprocas, sem ter respeito e sem empatia e sem decência alguma. O mundo, ele está assim hoje. As pessoas estão com pouco tempo para conseguir dar o seu melhor, até para as pessoas que fazem parte de sua vida. O mundo, ele está assim. É bem difícil mudar isso e requer muito esforço e dedicação dessa melhora. Então, para a gente melhorar como ser humano, temos que rever essas questões. Não precisamos doar muito tempo para pessoas desconhecidas que não conhecemos, por exemplo, que não convivem com a gente. Mas o mínimo, podemos ter educação e respeito e ser o mínimo sendo pessoas decentes. Pessoas decentes, elas ensinam com bons exemplos. E pessoas indecentes, elas assustam com seus maus exemplos. Pare para pensar e reflita o que você quer passar para as pessoas na sua primeira impressão. Quer passar como uma pessoa decente ou indecente?
Cada um tem a sua escolha, mas provavelmente pelas suas atitudes você vai ser julgado. Pois, querendo ou não, ainda estamos em aprendizado aqui na Terra. E está muito difícil a gente olhar as coisas e não criticar e não julgar. Então, se você não quer ser julgado pelas suas ações, pense antes de fazer. Gratidão. Então, a pergunta para nós que não quer deixar calar: estamos sendo pessoas decentes na nossa vida? Eu estou sendo decente? Você está sendo decente? Você já tem a resposta. Você está cuidando da tua alimentação? Da sua alimentação? Não está comendo gordura, muito assim, fritura, muito glúten, né? Farinha branca, muito doce, excesso de café, né? Gordura hidrogenada, né? Margarina, na maionese, acho que também tem. Na maionese eu não tenho certeza, mas acho que tem. Eu lembro que eu já li, mas esqueci agora nesse momento. No sorvete, né? Na nata, gordura do leite. Então, assim, como é que está a sua alimentação hoje? Se você não tem uma alimentação saudável, não é uma alimentação decente. Ah, como uma vez ali, fast food, tudo bem, não somos perfeitos. O que interessa é o que tu come todos os dias, regradamente. Aquilo que tu mais come vai fazer mal pra ti. Eu sei por mim, gente, eu tinha ali um tempo, não esse ano, o ano passado, acho que foram 2 anos, acho que foi 2025 e 2024, não tenho certeza, acho que foi, não lembro agora. Eu criei o hábito de comer todos os meses, pelo menos no mês. Eu comia acho que 2 pizzas de sardinha com glúten. Mãe fazia de janta. Uma vez era atum. Já são 3 pizzas, né? E gordurosas, porque eu acho que, se eu não me engano, o atum e a sardinha que vinha era com gordura ruim, né? Era gordura boa, né? Tem sardinha com gordura boa e gordura ruim, né? Tem que escolher até isso, porque senão tu vai prejudicar a tua saúde. Quando eu descobri isso, caiu a ficha, né? E quando caiu a ficha, eu pensei, vou pesquisar, né? Se esse óleo da sardinha é bom ou não, né? Daí eu vi que algumas realmente são ruins pra saúde, né? Por a gordura, né? Ruim, né? E daí eu tava também comendo uma vez lasanha de frango todos os meses. Não sei quantos meses. Daí veio a consciência, né? Pesou, porque eu me olhei no espelho em algum momento, né? E vi aquela barriga, né? Bem inchada. Que não dá pra ver se era gordura, né? Era um inchaço. Daí caiu a ficha, né? Que eu tô me destruindo, né? De tanta glúten. Mas eu venho ao longo dos anos evitando o glúten, tu entende? Lá atrás, já lá em 2015, 2016, por aí, eu comecei a parar de comer pão, porque a gente tem a mania de comer pão no café da manhã e de café da tarde, né? E às vezes um lanche à noite que a gente não quer jantar, né? E daí um dia caiu a ficha, né? Que isso tá destruindo o meu cérebro, né? Eu vi uma palestra de neurologista, com o neurologista, ele falou, né, das demências do cérebro, né? O que causa demências é a farinha de trigo branca e a panela de alumínio, né? Quando a gente cozinha, né? Com a panela de alumínio. E o açúcar não, acho que parece também que destrói também o cérebro, né? Como se fosse uma droga, né? Quando a mãe coloca ali o açúcar, né, no leite da criança, diz que tá destruindo o cérebro também, como se fosse uma droga também, né? Não lembro se ele falou disso do açúcar eu não lembro, assim, mas eu também já li sobre isso. Então, assim, gente, estamos aqui para ter uma vida decente. Se a gente não der uma vida decente para nós, quem é que vai dar? Ninguém vai dar, né? Então a decência começa numa alimentação saudável, para te ter uma saúde decente, né? Senão, como que você vai ter uma saúde decente se o que entra na sua boca não é decente? É comida industrial, é bolachinha recheada, é salgadinho todo dia? Não vai dar, é pão todo dia. Não vai ter uma saúde decente. Em algum momento o exame vai parecer alterado, tu entendeu? E daí quando, só quem sabe, né, a experiência de ver um exame alterado, sabe o quanto é decepcionante lembrar que a gente não se cuidou.
não demos atenção para nossa saúde, né? Então é isso que a gente tem que refletir. A primeira coisa, estou tendo uma alimentação saudável? Estou tendo uma alimentação decente? Ai, Jéssica, eu tenho, sei lá, recebo só um salário mínimo, não tenho como ter uma alimentação decente. Tem como, gente, tem como. A minha mãe descobriu ali várias receitas de bolo sem glúten, que gasta até menos que o bolo de farinha de trigo, entendeu? Gasta até menos que o pão que talvez você esteja fazendo todos os dias. Então, assim, só reduzir o pão, tirar o pão do café da manhã e de tarde, trocar por outra coisa, já vai melhorar a sua saúde disparadamente, isso eu tenho certeza para te dizer. Outra coisa, que de manhã o melhor, o mais indicado é comer uma fruta. Mas fruta tem frutose, daí pode também te causar diabetes. Então, como é que você faz para regularizar isso? Eu, por exemplo, eu como de manhã uma fruta com linhaça, né, dourado ou marrom, um iogurte eu coloco em cima, daí fica mais saudável. Agora, só a fruta, tu fica com muita energia da frutose, né, do açúcar, que a fruta também tem açúcar. Eu sei que o melhor de tudo é comer proteína de manhã, é uma omelete de manhã, né? Fazer alguma coisa que tenha proteína. A melhor de tudo é eu comer uma omelete de manhã com ovo. Eu tava fazendo isso há alguns meses, só que eu acabei assim cansando da rotina, sabe? Todo dia fazer omelete, tal. É mais prático preparar meu café da forma que eu fazia anos atrás. Então, a gente não consegue às vezes melhorar tudo, né, gente? Então, assim, eu sei que pra mim já não comer pão de manhã, entendeu? Já é uma melhora grande na minha vida. Isso já faço, assim, acho que mais de 8 anos. Tirei o pão no café da manhã. Isso já tem me dado, assim, ó, muita energia pra ver a vida. E mais saúde e equilíbrio. Se tu me perguntar, Jéssica, qual é a prática que tu te trouxe mais saúde mental? Com certeza, a prática que me melhorou muito a minha mente foi essa prática. Eu tirei da manhã o pão. E de tarde também não como pão, eu como frutas. Frutas, ou de repente eu como uma bolachinha ali de pacote industrial com café, mas é uma coisa tão pesada, sabe? Ou fruta, ou como, sei lá, ou como alguma coisa, uma coisa que tem no momento ali em casa pra comer, às vezes um arroz de leite, entende? Não é de tarde, eu não é como assim todo dia a mesma coisa. Eu vou mudando, entende? Então, assim, é isso que a gente tem que entender. Se a gente não tem uma alimentação decente, não melhora um pouquinho ali, como que a gente vai ter um cérebro decente? Como que a gente vai ter um cérebro saudável, um cérebro equilibrado? É mais difícil. Outra coisa que eu diria que é importante na alimentação é tu utilizar um purificador de carvão ativado para purificar a sua água. Você tem que usar, entende? Para tomar uma água decente, porque a água que vem na torneira, ela prejudica os nossos órgãos, prejudica a nossa saúde. Daí tem pessoas que tomam remédio com a água da torneira. Vai ter uma saúde decente? O efeito vai ser decente para você? Ou vai dar muito efeito colateral? Pode ser que dê. Porque a água que você está tomando, né? Tem flúor, tem um monte de coisa que faz mal para a saúde. Metais pesados, acho que também tem. Uma vez eu estudei sobre a água, só que agora eu já esqueci, né, gente? Então, quando eu não lembro da certeza, eu falo, acho que tem. Lá atrás eu lembrava que tinha, agora eu não tenho mais certeza. Porque faz tanto tempo que eu estudei, então às vezes não é. Mas a água que a gente toma não faz bem para a saúde. Vem areia, vem sujeira, e tudo isso pode causar pedras nos rins, né? Tá? Então a água, para começar o dia, tem que ser uma água decente, gente. Investe, às vezes a pessoa investe num carro, mas não investe na água para os seus filhos tomar uma água decente. Como que os seus filhos vão ter saúde? Às vezes o bebezinho tá com insônia, claro, você tá dando aquela água pesada pro bebezinho. Tem que tomar uma água purificada, não adianta, gente. Então a gente tem que se ligar, porque muitas vezes a gente tá destruindo mesmo a nossa saúde, tu entendeu? Hoje em dia não precisa tomar cerveja, bebida alcoólica para destruir a saúde. A gente destrói a saúde na nossa rotina. Água que não deve tomar, glúten em excesso, açúcar em excesso, café em excesso, gordura hidrogenada em excesso. Aonde que a gente vai parar? É na obesidade e com doença. É essa trajetória, essa jornada que você quer da vida? Não. Então mude a rota. Comece a fazer exercício, uma caminhada, uma corridinha.
Pega um aplicativo de exercício na internet, tem muitos, abaixa ali, faz um todos os dias. É a vida, gente. Se a gente não nos dedicar para ter uma vida decente, no futuro vamos sofrer dessa consequência, né? Vai ser uma consequência para nós, né? Tá? Muita paz para você, tá bom? Vamos embrulhar as cartas, vamos ver qual é o mestre ou mestra que vai vir dar essa contribuição hoje. Vamos lá. Saiu o mestre Lanto. Sabedoria, tá? Então assim, ó. Mestre Lanto tá dizendo para nós, vamos viver a nossa vida com sabedoria, porque senão a consequência é grande, né? Nessa vida mesmo, provavelmente, tá bom? Gratidão, muita paz em seu coração. Deus te proteja sempre, Deus te abençoe sempre, Deus ilumine todos os seus caminhos e todas as áreas da sua vida, tá bom? Abraço forte, tchauzinho, beijinhos, abraço forte, até o próximo vídeo da semana que vem.